E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Intercambiando Podcast. O nosso episódio comigo, Yuri Leite, e convidados, a gente aborda aqui as experiências e vivências dos nossos convidados, para que você possa aprender com eles e poder, quando for a sua vez de ir para o exterior, ter tudo isso já muito bem resolvido, as suas expectativas já alinhadas. Para o nosso episódio de hoje, a gente vai abordar um assunto aqui muito legal, que é justamente o fato de você poder pegar um empréstimo para poder fazer a sua faculdade na Irlanda. E para falar desse tema, a gente trouxe ela, que é de Recife, Pernambuco, mora há 3 anos e 6 meses na Irlanda, foi estudante de TI e agora está matriculada para um mestrado também em Dublin. Como uma pobre estudante que ela é, teve que fazer 2 empréstimos para poder fazer esses 2 cursos. Seja muito bem-vinda, Tuane Siqueira. Olá, pessoal. Meu nome é Tuane e é isso mesmo. Obrigada, Yuri, por ter me convidado para o teu podcast. E aí eu espero contribuir de alguma forma com algumas informações e com todo o meu sacrifício de ter que solicitar empréstimo para conseguir continuar no país e estudar e conseguir meus objetivos aqui. Então eu espero conseguir ajudar as pessoas de alguma forma. Então, vê só, antes da gente começar o nosso podcast aqui, eu só tenho um anúncio para passar rapidinho aqui pro pessoal, só um minuto. Então, galera, se vocês quiserem fazer uma contribuição financeira aqui pro nosso canal, a gente vai deixar a chave Pix aqui embaixo na descrição, tanto do podcast nas plataformas de podcast, quanto na descrição do vídeo do YouTube. Se vocês quiserem contribuir, é só você fazer a doação aí pelo Pix, quantia que você desejar. A gente agradece de coração qualquer quantia que você mandar. Se você não puder fazer uma contribuição financeira e mesmo assim quiser contribuir com o nosso canal, dá uma passadinha no nosso canal do YouTube, se inscreve, deixa seu engajamento, like, compartilhe o nosso vídeo com todos os seus amigos e familiares para que eles também possam aprender sobre esse assunto, que a gente agradece muito de coração a ajuda de todos vocês. Então, Tuane, vê só, na verdade, muita gente que me segue aqui são pessoas justamente que estudam na Irlanda ou que chegaram na Irlanda e estão querendo ficar mais tempo, estudar, fazer uma faculdade. E muita gente não se planejou necessariamente para fazer um curso, decidiu de última hora que queria fazer essa faculdade. Muita gente tem que pegar um empréstimo para poder se manter estudando na Irlanda para conseguir ter o visa lá, o visto de trabalho e poder permanecer legalmente no país. E aí, como tu passou por isso 2 vezes, eu entrei em contato contigo e te chamei aqui para a gente poder esclarecer um pouco mais sobre como é esse processo para quem desejar fazer, para poder entender como é o processo e poder de fato aplicar e se manter estudando no país. A gente pode começar aqui o nosso podcast? Sim, com certeza. Vamos lá, vamos Perfeito. tentar tirar todas as dúvidas. A primeira coisa que eu queria que a gente entrasse aqui seria justamente você explicar ali de cara como é esse processo. Você falasse para a gente do começo ao final o que exatamente um estudante precisa fazer para poder conseguir esse empréstimo no banco. Ok, então, começando desde o início, logo quando eu cheguei no país, eu tive algumas pessoas que falaram para mim mais ou menos o que eu deveria fazer para poder eu conseguir algum empréstimo no futuro. Então, basicamente, alguém já estava lá me falando como que deveria ser. Então, eu tive orientação do tipo de que um banco específico é A e B, o nome do banco. Então, as pessoas falaram que o A e B seria o banco que seria mais fácil para as pessoas conseguirem um empréstimo. Então, eu basicamente escutei essa pessoa e eles falaram que o tempo em que você está no banco é importante para poder você conseguir. Então, eu abri uma conta no banco A e B e aí mantive tudo que eu tivesse em relação à movimentação financeira, eu mantive tudo nesse banco para que eles pudessem ver que eu tô recebendo dinheiro e que tá tudo entrando por lá e meus gastos também acontecem por lá. Então, eu cheguei no país há 3 anos e meio atrás, e então, desde essa época, eu tenho uma mesma conta e sempre fiz as movimentações por lá. Então, basicamente isso. O primeiro passo, assim, é basicamente você ter uma conta num banco irlandês e você tem que tomar cuidado com o que você faz nessa conta, porque quando você faz a solicitação no empréstimo, eles vão olhar isso. Então, eu conheci muita gente que teve o seu empréstimo negado e o motivo, para mim, estava muito claro. As pessoas gastam muito ou gastam mais do que o que recebe, então eu tentava não fazer isso. Então, eu fazia exatamente, eu tentava juntar dinheiro e tentava deixar lá e gastar aquilo que eu podia. Então, eu não viajei, então eu fiz alguns sacrifícios, assim, para conseguir o que eu queria. Então, basicamente, já explicando
como que acontece o processo completo, já sabendo que eu precisava manter a minha conta movimentada em relação à entrada e saída financeira. Eu também sou uma pessoa muito controlada financeiramente, então eu acho que para mim não foi tão difícil assim. Então, quando eu solicitei o empréstimo, os primeiros passos basicamente eu escutei algumas pessoas e, ao mesmo tempo, eu sempre prefiro buscar informação na fonte. Então, eu fui a 3 bancos diferentes, porque eles disseram que cada banco tem um processo, então eu fui a 3 bancos diferentes. E desses 3 bancos, eu procurei e perguntei como que funciona para poder solicitar um empréstimo. Então, Rapidinho, Tuane. basicamente... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui essa parte específica. Tu disse que a tua conta era só vinculada ao AIB e tu foi em 3 bancos diferentes. Tu foi em 3 bancos do AIB, 3 branches diferentes, ou tu foi em 3 bancos tipo outras marcas também? Não, eu fui em 3 branches diferentes, 3 unidades do mesmo banco, porque como a minha conta era lá, então eu iria fazer o empréstimo por eles. Mas as pessoas disseram que a solicitação, mesmo que seja o mesmo banco, a solicitação de como que faz o empréstimo é diferente dependendo da unidade. Então, Poxa, mesmo que seja o mesmo banco. É exatamente isso. Então, para tirar a dúvida, eu fui em 3 bancos diferentes para explicar, para eles me explicarem e eu entender com meu inglês lá, entender o que eles estavam me explicando de que é que tinha que ser feito. Então, as informações realmente são um pouquinho diferentes, não tem tanta mudança, mas é basicamente em relação ao quanto que eles vão te dar é que a informação muda, mas não o processo. Entendi. Então, basicamente, sei lá, o primeiro banco diz que o máximo que eles podem emprestar para alguém é de tantos euros. Então, eu acho que faz muito tempo, mas não, de uns 2 anos atrás, mas acho que o primeiro deve ter dito que o máximo que eles emprestam é de 3 mil. Aí o segundo disse que 5 mil estava ok. E o outro também falou que era 5 mil. Então eu fiquei, então tem alguma coisa diferente. E que depende também, eu teria que comprovar renda dos meus pais, outras coisas, sabe? E aí eu achei que fosse muito complicado, porque meus pais não tem como. Era eu e eu, então não tinha como. Então, nessa época eu morava bem distante do centro, eu morava em Tala, então quem conhece, eu já tá por aqui em Dublin, sabe mais ou menos a distância, então eu morava em Tala. Então eu escolhi, obviamente, abrir um branco em Tala, porque não tinha ninguém, diferente do centro, e eu achava que seria mais fácil conversar com os agentes e tentar conseguir esse empréstimo, porque eu precisava dele para poder me matricular. Mal sabia ela que Tala fala um inglês diferente, completamente diferente do inglês da Irlanda. É uma linguagem super difícil de entender e meio problemática. É verdade. Mas então, Tony, você estava explicando aqui a questão do processo e eu te interrompi. Você falou aqui que teve a primeira etapa, que basicamente é você ter a sua conta no banco do AIB para poder ter todas as informações lá, para o banco saber exatamente quanto você está gastando, quanto você está ganhando e poder te dar um empréstimo. E a segunda etapa que você falou foi que você foi tirar as informações direto na fonte e perguntar em 3 branches diferentes do AIB. E aí, quais são as próximas etapas? Explica aqui pra gente. Tá, depois que eu fui nos 3 bancos para procurar saber essas informações, eu descobri, na verdade, que de fato alguns bancos têm, na verdade, desses 3, né? O começo deles é que talvez seja um pouco diferente, porque o que eles me responderam é que depende do valor. Tem alguns que não iriam me conceder, por exemplo, 5 mil euros, outros disseram que o máximo que poderia dar era 3 mil. Então, depende. Mas eu entendi que o processo seria igual. O processo depois de solicitação seria igual. Mas o valor que seria concedido é que talvez fosse diferente. Então, era mais ou menos isso. A diferença em caso de solicitação mesmo do processo do banco lá. Tá, mas depois de fazer a solicitação, ou na verdade, antes de fazer a solicitação, o que é fazer a solicitação? Tem que preencher algum formulário? É online? É presencial? Tem que dar algum documento? Quais são os documentos? Explica aqui pra gente como é que faz esse processo do pedido, da solicitação. O primeiro processo da solicitação, no meu caso, na minha época, mas agora, na verdade, trocou uma parte do processo, mas antes
você poderia escolher se fazia o processo online ou presencial. Então, eu queria fazer o máximo presencial possível. Então, a primeira coisa que eu fiz era basicamente levar os documentos, porque eles precisavam de toda a minha documentação e o comprovante de que eu poderia pagar, que aí seria o payslip da empresa. Então, eu tinha que comprovar, no mínimo, 3 meses de payslip, comprovados de que eu poderia fazer o pagamento do banco, de que iria cobrir, de que não iria afetar a minha renda. Então, eu teria que mostrar isso. Teria que mostrar para eles quanto que eu pago de aluguel e contas, quanto que eu gasto de supermercado, essas coisas. E como eu tentei manter tudo dentro do cartão, eles tinham acesso a isso. Então, eu basicamente só falei o quanto que eu pago e quanto que eu gasto. E aí eles puderam confirmar isso olhando na minha conta. Eu dou a permissão para o banco de que eles podem olhar tudo na minha conta, e aí eles vão olhar toda a movimentação e conferir se o que eu falei é verdade. Então, eles olham e tá tudo certo antes de conceder o empréstimo ou de seguir em frente. Então, o primeiro passo é basicamente levar os documentos e falar para eles, falar quanto que você quer de empréstimo e ver se esperar mais um pouco também, porque depois que eu entrego todos os documentos, então basicamente já vou entrar no segundo ponto, né? Porque é um interligado com o outro. Mas depois que eu levo os documentos, aí eu basicamente teria que esperar um pouco da resposta deles e aí voltar no banco em um outro dia. Eles iriam ligar para poder eu assinar uns papéis e ver e esperar outra vez para poder ver se o empréstimo vai ser concedido. Então, é um processo que, na época, acho que demorou em torno de 20 dias, mais ou menos. 20 dias porque eu mantive tudo dentro da conta, porque eu tinha dinheiro na conta e eu tinha como pagar uma parte do college, porque eu estava guardando dinheiro, eu não estava gastando assim, com nada, não viajava, não fazia nada. Então, eu tinha como comprovar de que eu poderia pagar uma parte e de que eu precisava na época não era muito, acho que eu solicitei 3.000 euros para pagar. Entendi. Isso, acho que eu solicitei 3.000 euros e o restante eu consegui cobrir. Se eu entendi direito, essa primeira etapa da solicitação, que é a parte de mostrar os documentos, é a parte mais difícil. Você leva lá e você tem que comprovar tudo. Depois disso, basicamente, é esperar eles te ligarem, eles esperar eles confirmarem que você ganhou o empréstimo para você poder de fato pegar o empréstimo. Eu entendi direito? É isso mesmo? Isso. Só que na segunda vez, eles basicamente vão confirmar tudo, todo o processo de como que vai funcionar o pagamento, de quanto que eu pago a mais para eles, de quanto que acontece. Isso é livre para ver no próprio website, mas eles repetem as informações e eu assino um papel falando de que eu entendi e li sobre isso. Então, eles basicamente vão reforçar as informações que eles falaram antes e de quanto que eu vou pagar por mês, do quanto que vai acontecer isso, a partir de quando que vai ser descontado também, as datas, etc. Só que tem uma parte desse contrato que é feito por telefone. Então, na própria agência, você pode ir para a agência ou você pode ligar da sua casa, mas eu preferi ir para a agência porque eu estava com medo de não conseguir entender, e aí eu preferia que tivesse alguém que de repente pudesse me ajudar em algum momento, mas porque a telefonista, ela fala muita coisa pelo telefone, para que você diga que sim, que não, se aprova, se não aprova, e aí você tem que repetir todas as informações outra vez, dizer o valor que você que você está solicitando, quanto que eu estou gastando, o que está acontecendo na minha conta, se eu posso realmente liberar para o banco olhar tudo. Então, é basicamente fazer tudo outra vez que você fez pessoalmente, você faz outra vez por telefone. E ela faz muitas perguntas, de perguntas bem específicas. Então, por exemplo, ela quer saber quanto que foi o meu último gasto, então ela quer saber o valor exato de quanto que eu gastei no supermercado ou em qualquer coisa que possa ser comprovado e que esteja lá na minha conta. Então eu tinha que entender tudo isso em inglês por telefone, que para mim é um negócio muito complicado. Era na época também. Hoje ainda nem tanto, mas na época eu acho que era mais complicado. Não sei, eu não entendia elas falarem direito. E eu lembro como eu solicitei
numa agência em Tala, não era cheio de gente. Então, os funcionários, obviamente, eles não tinham tanta coisa para fazer, eu acho. E eles me ajudavam, eles foram maravilhosos. E uma coisa que eu esqueci de mencionar também, e é importante, é que como a solicitação do empréstimo que eu estava fazendo era para estudo, se você faz um empréstimo como estudante, numa conta de estudante, o valor de desconto ele é melhor, sabe? O quanto que você tem que pagar de volta para o banco, ele é bem menor, as taxas são menores. Mas o problema, que aí já é um problema de sistema mesmo aqui do país, eu não sei como que é isso, mas você só consegue ter uma conta de estudante se você já é estudante. Mas a gente só consegue ser estudante se pagar o college. Então, e como que eu vou pagar o college se eu não tenho dinheiro? Se eu quero solicitar o empréstimo para pagar o college, e aí sim eu vou ser estudante, mas eles querem que você já seja um estudante para solicitar um empréstimo de estudante. Então, não dá, entende? Bate, né? Então, eu acho que. Exatamente. Então, assim, eles não abrem uma conta de estudante só para você solicitar um empréstimo. Não é o normal, era o que eles me falaram assim muitas vezes, mas eu acho que eles abriram para mim porque eles viram segurança na minha conta. Eles olharam a minha conta e viram que eu seria uma pessoa que iria pagar para eles de volta. Então aí eu acho que foi isso que fizeram com que eles confiassem e abrissem uma conta de estudante para mim. Então foi isso que aconteceu. Eles abriram uma conta de estudante para mim para depois solicitar um empréstimo dentro dessa conta de estudante, para que eu pudesse pegar o desconto para poder eu conseguir pagar a faculdade e pagar com a taxa de juros lá menor. Então é uma informação importante, talvez. Eu fiquei com algumas dúvidas desse trecho aqui que você falou. A primeira dúvida que eu fiquei é com relação à questão da ligação. Você disse que, se eu entendi direito, tinha todo o processo, você assinava tudo e depois tinha uma ligação. Ou essa ligação é antes, para confirmar antes de você assinar. Ou seja, você assina o documento e depois tem a ligação, ou você recebe a ligação, confirma tudo antes de assinar o documento? Pelo que eu entendi lá na época, eu acho que tanto faz. Só que o rapaz estava organizando os documentos. E com os documentos eu fiz a ligação. Então, basicamente foi tudo junto. Eu estava lá na ligação para poder confirmar tudo que precisava ser confirmado. E depois que eu desliguei a ligação, eu tive que falar com o gerente, eu acho que era um gerente lá da conta, com o funcionário, para poder ler os documentos e reafirmar outra vez tudo aquilo que eu falei por telefone. Então foi basicamente isso. A segunda coisa que eu queria te perguntar é com relação a essa conta que você falou. Você disse que se você tivesse uma conta estudantil, você pagava uma taxa de juros diferenciada, você pagava menos juros. E você falou que tinha esse problema aí para abrir a conta. Você acredita que essa taxa de juros especial para estudante é uma forma de incentivo do banco, né, da Irlanda, que incentiva os bancos a darem esse desconto? Para que as pessoas darem incentivo para as pessoas estudarem de fato? Ou, tipo, tem nada a ver, só coisa que eu pensei aqui agora e não tem nada a ver? Talvez sim, ou talvez é porque eles sabem que se você é um estudante, você de college, de início, você provavelmente não ganha tanto dinheiro assim. Ou você não tem tanto esse dinheiro. Então, talvez uma forma assim de incentivo para que você consiga estudar, para que você consiga trabalhar, ganhar melhor, e aí então conseguir sair da conta de estudante, obviamente, depois que você não é mais estudante, você vai para um outro tipo de conta, e aí com esse outro tipo de conta, o banco entende que você ganha melhor e você pode pagar melhor. Então, talvez sim, talvez seja um incentivo para que você não deixe de estudar. Entendi. E uma terceira dúvida que eu fiquei também nessa última parte do processo é que você falou desse problema, né? De você não consegue abrir a sua conta de estudante porque você ainda não é um estudante, mas ao mesmo tempo você vai ser um estudante e você queria para poder economizar ali porque é mais barato. E eu queria saber, qualquer pessoa conseguiria abrir essa conta estudantil, por exemplo, com um curso de inglês, ou tem que ser um curso de faculdade, um mestrado, sei lá, um doutorado, ou o próprio curso de inglês você talvez já consiga abrir essa conta estudantil? Então, o banco só entende estudante como estudante de college, universidade ou
de inicial de graduação ou mestrado, etc. O estudante de inglês não é considerado um estudante para o banco. Então, o estudante de inglês não pode abrir uma conta de estudante. E era esse o problema, porque eu não tinha como abrir uma conta de estudante porque eu não era estudante, eu precisava do dinheiro para ser estudante. E aí eu não tinha como fazer um empréstimo de estudante porque eu não tinha conta. Então era isso. E eu não tinha como ter a conta porque eu não tinha pago, eu precisava do dinheiro para pagar. Então essa parte do processo que eu acho muito complicado, assim, não tem, é muito difícil. E eu acho que eles só abriram a conta para mim, assim como abriram para outras pessoas também, que eu conheço outras pessoas que também passaram pelo mesmo processo e eles abriram e outras foram negadas. Mas dentro do que eu vejo no meu círculo de amizade, é que se você gasta muito, o banco pensa que você não vai conseguir pagar para eles. E se você gasta, você tem um certo controle financeiro lá nos movimentos da sua conta, então eles entendem que você vai conseguir pagar. Então, quanto mais velha a sua conta for, é melhor, porque eles vão conseguir ver como que é o teu histórico financeiro por mais tempo, e aí eles eles quem decide se eles acreditam em você ou não, e eles vão ver isso pelo seu histórico, não tem como. Não adianta você mentir, sabe? Então, se você gasta demais, você não vai, eles não vão acreditar, eles vão achar que você vai só pegar o dinheiro e não vai pagar, ou não vai conseguir pagar, ou talvez, sabe? Não, é isso. Entendi. Essa parte de organização financeira eu até vi na faculdade, né? Eu tenho um mestrado na parte de finanças, a gente vê que se a pessoa gasta muito dinheiro, né? Tipo, não consegue juntar muito dinheiro, o banco fica realmente receoso de dar um empréstimo e levar um calote. Aí realmente eles acabam preferindo não dar o empréstimo, ou se der um empréstimo, ou cobra um juros maior, ou dá um valor bem reduzido para poder compensar o risco, né? Tem o risco-retorno que os bancos têm que calcular. Acho que deve ser alguma coisa nessa pegada. Mas então, vê só, eu separei algumas perguntas gerais aqui para te perguntar com relação a essa questão dos empréstimos. E aí eu vou te perguntando aqui e a gente vai fazendo tipo um bate-volta. Eu pergunto, tu responde, pode ser? Pode ser. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria saber é com relação a essa questão do empréstimo. Quando você vai pegar um empréstimo, você escolhe o valor? No caso, se eu quiser 10 mil, 15 mil, 20 mil, o banco dá isso? Ou não? Quem escolhe é o banco tem os seus limites e tudo mais, e você só aceita aquele valor. E a segunda parte que eu queria saber aqui é justamente se esse dinheiro que for entrar na sua conta, no caso, você tem que comprovar lá que você vai estudar, né? Que você falou. Aí esse dinheiro vai para a conta da universidade ou não? Esse dinheiro vem para sua conta e aí você decide o que fazer e aí, obviamente, você vai decidir pagar a faculdade. Como é que funciona isso? Tá. Primeiro sobre o valor. É você quem decide o valor, mas ao mesmo tempo, tá. No meu primeiro empréstimo, eles me falaram diretamente que eu só poderia pedir até 5 mil. Mas eu tinha. O meu college na época custou 6 mil. Eu já tinha 3 e eu precisava de 3. Então, eu pedi 3 e um pouquinho mais, porque além desses 3, eu precisava pagar seguro, outras coisas. Então, eu pedi acho que 3 mil e um pouquinho. Então, eu não tinha problema. Se eu poderia pegar até 5, e eu estava pedindo 3, então tá ótimo. Eu tinha 3 na minha conta, não tinha problema. Mas agora, na segunda vez em que eu fui fazer o empréstimo, eles disseram que eu poderia solicitar quanto eu quisesse. Eles disseram para mim, o processo foi todo online na segunda vez, e eles me falaram que o processo agora vai ser sempre todo online, não tem mais nada pessoalmente. Então, eles me falaram que eu poderia pedir quanto eu quisesse. Eu gostaria de estudar um curso específico que custava 14 mil, e aí eu teria que solicitar os 14 mil, porque eu não tinha nada para dar de entrada. Então, eu fiquei com medo, na verdade, porque eu tinha uma outra opção, que seria pagar 6 outra vez. E aí eu teria que solicitar os 6, porque eu também não tenho 6 dessa vez. Dessa vez não tá legal. Então eu tinha que solicitar o valor completo. Então eu fiquei com medo de solicitar os 14 e ser rejeitada. E então eu solicitei os 6.
Então foi basicamente isso. Eu fiz todo o processo online, só que a segunda vez foi muito mais fácil. Eu fiz todo o processo online no mesmo dia, e no mesmo dia o dinheiro já estava na minha conta. Sim, que aí já te responde a segunda pergunta. Eles, tanto na primeira vez quanto na segunda, eles depositam o dinheiro na minha conta e da minha conta eu transfiro para a escola. Só que eu faço uma transferência do próprio banco para a escola. Então o banco sabe para onde está indo o dinheiro. Ele sabe que está indo para a escola. Então acho que por isso que a segunda vez eles não fizeram muito. Eles não checaram muita coisa sobre mim, eles perguntaram tudo, ele tinha que também enviar alguns documentos, mas aí no mesmo dia eles já transferiram, eu não precisei esperar 20 dias nem nada. No mesmo dia já estava na minha conta, eu acho que é por isso que eles viram que eu paguei adiantado, inclusive o primeiro empréstimo, então eu terminei as parcelas antes do prazo, e já na segunda vez eles já colocaram na minha conta direto, eles viram que eu paguei tudo, que o dinheiro foi para a escola, então. E a segunda vez também agora foi para a escola, então eles não, basicamente eu acredito assim que dentro do meu histórico eu criei meio que um vínculo de confiança com o banco, e talvez seja por isso que eles liberaram no mesmo dia, quase que no mesmo horário. Eu ia justamente te perguntar isso, né? Porque tu falou que mudou o processo, deixou de ser presencial para ser online. E aí tu chegou no dia, eu não sabia se isso tinha sido mais rápido por questão de eficiência do banco, né? Porque trocou a forma de processo, aí ficou mais rápido de processar todas as informações e aí ficou mais rápido para você também. Ou se era porque justamente você tinha uma confiança já no banco. O banco sabia que quem era você, seus custos, seus gastos que você ia pagar, que você realmente honra com as suas dívidas. E aí, por isso, naquele, como eu falei, né, que tem que calcular o risco, o seu risco diminuiu e aí eles ficaram mais à vontade de dar o dinheiro bem mais rápido para você. Pode ser. Na verdade, assim, mesmo que eu já soubesse o processo de empréstimo, eu fui pessoalmente no banco outra vez para solicitar o segundo. E chegando lá, eu não falei para eles que era o meu primeiro ou segundo empréstimo. Eu perguntei para eles como que era o processo de empréstimo. Porque eu já cheguei perguntando, querendo saber, para eu saber se ainda era a mesma coisa. E eu não queria falar que eu já sabia de alguma coisa, porque eu queria que eles me falassem tudo, porque de repente eu não ia saber, não sei. Na época, meu inglês também não era a mesma coisa, então de repente eu iria entender alguma coisa a mais que eu não entendi antes. Então, eu cheguei lá outra vez perguntando como que é o de empréstimo. E aí eles já me falaram, não, o processo de empréstimo é só online. Então você não faz nada aqui. Você liga aqui, me deram um número de telefone e você faz todo o processo lá e outra parte do processo pelo aplicativo. Porque é uma parte do processo por telefone agora, todo por telefone. E depois que eles te concedem o dinheiro, você tem só uma pequena parte assim do processo no aplicativo do E, banco. inclusive, eu já quero saber com relação a isso. Você disse que tem um segundo processo, ou segundo não, o mesmo processo, só que agora é online. Você ainda tem que enviar todos os documentos, confirmar tudo aquilo por telefone, e aí você não precisa mais fazer, tipo, nenhuma checagem presencial, né? Você disse que agora é tudo online. E aí a segunda parte já é você confirmar alguma coisa no aplicativo, que deve ser aquela segunda parte que você falou de assinar termos, de parte de quando vai pagar, o que vai pagar, que eu imagino. É isso ou mudou mais alguma coisa? Não é isso. Só que aí é que entra a parte do que eu acho que eu criei um vínculo de confiança com o banco, porque eu não sei se isso é normal, mas na mesma ligação, eu falando tudo para ela, e ela obviamente conferiu no meu histórico em relação ao que eu estava falando, eu acho que na mesma ligação o dinheiro já entrou. E ela só me falou que eu teria que colocar os meus dados, os comprovantes do Payslip, etc. Todos os documentos online. E ela me falou aonde e como fazer. Mas aí eu fiz isso depois. O dinheiro já estava na minha conta. É isso. Então, eu fiz tudo isso depois. Então, é Menina, basicamente isso. Eu falei só. Eu falei, ela olhou na minha conta e pronto. Eu não mostrei o meu Payslip. Na verdade, eu também não precisava mostrar o Payslip, porque o meu pagamento também é na conta. Então, mesmo que eu não mande, tá lá, entendeu? Então, eu recebo por lá. Então, na entendi. mesma ligação, falando com ela, eu lembro que ela até falou: Eita, o seu pagamento acabou de entrar.
Aí eu fiz, nossa, eu pensei que eu ia esperar mais tempo, né? Uma semana, não sei, mas não, ela já falou logo na ligação, acabou de entrar o seu dinheiro. Eu fiz, nossa, então me manda que eu vou pagar o college amanhã. E pronto. Entendi. Eu vou continuar aqui com aquelas as perguntas, né? É, com relação ao pagamento, você disse que você assinava e tinha um valor que é debitado. Esse valor, quem calcula é você quem define, é o banco, e você define o tempo, quanto vai ser dividido, como é que funciona essa questão do pagamento e se ele é debitado direto na sua conta ou se você tem que fazer uma transferência para o banco. Como é que funciona? Tá. É uma escolha em relação a ser debitado na minha conta ou de eu fazer o pagamento para o banco, é uma escolha. Então eu sempre escolho para que eles descontem, porque eu não quero esquecer o dia do pagamento. Então eu peço para que eles descontem. O dinheiro tá lá, você pega e você coloca. E o empréstimo, ele fica como se fosse uma conta negativa. É como se fossem duas contas, no aplicativo mostra como se fossem duas contas, uma positiva e uma negativa. Então a positiva com quanto eu tenho no banco e a negativa é o quanto que eu devo. Então o empréstimo, ele funciona mais ou menos assim. Você paga um valor por mês, que aí é definido antes dela te dar um empréstimo, ela te diz quanto que você vai pagar e pede para você confirmar se você pode fazer esse pagamento por mês. E eu escolho o tempo também. Então, o valor do mensal depende do quanto tempo eu vou ficar pagando. Então, o primeiro empréstimo eu escolhi pagar em 1 ano. Eu queria terminar logo, eu não queria ficar com dívida. Mas o segundo empréstimo, eu não tenho dinheiro, então eu precisava pagar no máximo de tempo que fosse possível. Então, o primeiro foi 1 ano, e aí eu consegui antecipar as parcelas e acabar logo. Então, sei lá, eu acho que eu paguei o primeiro empréstimo em 6, 7 meses, dividi em 1 ano, mas paguei em 6, 7. E o segundo eu pedi para ela parcelar em 5 anos. Eles aceitaram o parcelamento em 5 anos? Eles aceitaram e tá lá em 5 anos. O segundo empréstimo tá para pagar em 5 anos. Como Nossa! é um mestrado, e o mestrado ele é de 3 anos, e eles sabem, eu falei na ligação, o mestrado ele me dá direito a estudos de 1 ano e 2 anos de visto. São 3 anos no total. Então eu acho que eu vou dividir em 3 anos. E eu lembro que a mocinha lá da ligação, ela me sugeriu que seria melhor dividir em 5 anos. Aí eu fiz, então, se eu posso dividir em 5 anos, divide em 5 anos. E à medida em que eu conseguir pagar antecipado, eu vou pagando antecipado, que nem eu fiz antes. Então, Deixa eu te vamos perguntar uma reduzindo o valor coisa. das minhas parcelas. Tu falou que pagou antecipado. Quando tu paga antecipado, o total fica aquele mesmo total que é calculado ou diminui a taxa de juros? Porque quando a gente está estudando Diminui a taxa de finanças, juros. a gente diminui a taxa de juros conforme vai pagando mais rápido, né? Mas aí eu não sabia se o banco, por ter dado aquele desconto por ser estudante, ele ia fazer isso também ou se você tinha que pagar o valor completo. Não, ele reduz um pouquinho da taxa de juros. É que eu não sei, eu nunca fiz empréstimo no Brasil, então eu também não faço a menor ideia de como que é. Mas eu sei que aqui, pelo menos, quando você faz um empréstimo, eu pago um valor por mês e a cada 2 ou 3 meses eles me cobram um valor a mais. Então eu pago um valor fixo mensal e a cada 2 ou 3 meses eles me cobravam, por exemplo, 10 euros a mais ou 20 euros a mais. Eu acho que nunca ultrapassou 20 euros a mais a cada 2 ou 3 meses. Então, quando eu pago antecipado, eu meio que economizo esses 10 ou 20 euros que eu iria pagar em outros meses. Então, eu deixo de pagar esse valor. Então, assim, a economia não é muito grande. Assim, se parar para pensar, 10, 20 euros, eu não economizei tanto. Mas eu tirei a dívida. Eu não gosto de dívida, então eu tirei a dívida. Eu paguei antes. E aí eu fiquei folgada, assim, uns 3 meses a mais, eu fiquei sem ter que ficar pagando nada na minha conta. Então, eu tinha esses 3 meses livres, assim, sem débito lá para ter que pagar. Agora não, agora eu acho que eu vou ficar com uns 3 anos pagando. E pronto. Também o valor que eu solicitei foi muito maior também, foi o dobro do valor do primeiro valor, então. Mas no final, o valor que eu vou pagar mensal vai ser igual, porque eu dividi em 5 anos. Então, vê só, deixa eu te perguntar uma coisa.
No Brasil, quando a gente pega empréstimo, a gente praticamente tem que vender um órgão para a gente conseguir pagar. Como que funciona isso na Irlanda? Tipo, as taxas de juros são acessíveis, não são acessíveis? É caro, não é caro? Como é que é? Nossa, eu acho muito fácil, para falar a verdade. Quando no meu primeiro empréstimo, eu pensei em solicitar pelo Brasil, porque eu iria pagar em euro, então eu pensei, deve ser mais fácil se eu solicitar um empréstimo do Brasil, converter em euro e pagar um empréstimo do Brasil. Mas sai muito mais caro. O empréstimo do Brasil, assim, ou pelo menos como eu tô por aqui, eu queria fazer um empréstimo online, então eu tinha escolhido a minha conta online do Brasil. Mas o valor ia ficar muito, muito mais alto, o valor por parcela iria ficar absurdo, assim. Então eu desisti e pensei, vou fazer um empréstimo aqui mesmo e pronto. Então, mas é muito facinho de pagar. Tanto que eu era estudante, o meu curso era de 1 ano, o primeiro empréstimo. Meu curso era de 1 ano e 1 ano de visto, mas antes de começar a trabalhar, de pegar o meu visto, eu já paguei o empréstimo completo no mesmo ano. Então, mesmo trabalhando 20 horas, mesmo, enfim, não é difícil de pagar. Assim, não é difícil se você consegue controlar o seu dinheiro. Se você gasta demais, então eu já não sei. Como eu realmente eu tenho um controle muito grande com o meu dinheiro, então para mim foi muito fácil, não foi complicado de pagar, não. E a diferença em relação ao quanto que você tem que pagar, o primeiro empréstimo, ele te dá um desconto muito maior do que no segundo empréstimo. Então, o meu primeiro empréstimo, eles é como se fosse assim, como é seu primeiro empréstimo, a gente vai te dar uma ajuda maior, e então você vai pagar menos. Então eu basicamente paguei, eu acho que eu paguei uns 500 euros a mais, 400 euros a mais no total. No lugar de pagar 3.000, eu paguei, sei lá, 3.500 ou 3.400, eu não lembro direito. Mas o valor, assim, de aumento eu achei muito, assim, muito bom, para falar a verdade, porque 400 euros aqui, você consegue fácil, 400 euros é um valor que você consegue no mesmo mês, eu acho. Dependendo do que é que você faz, quanto que você ganha por hora, enfim, talvez no máximo em 2 meses, dependendo do que é que você faz. Então, eu achei simples. Já o meu segundo empréstimo, e também como o valor era muito maior, mesmo assim eu achei ok. Eu pedi um valor de 6.000, né, no total agora. Então, o valor que eu vou ter que pagar para eles de volta é de 7.200, eu acho. Eu ainda achei ok. Para ser um estudante, para pagar em 5 anos, então Ah, tem duas eu acho. coisas importantes a gente mencionar aqui, né, sobre essa questão da diferença de pagamento. Primeiro, tu falou a questão de ser 300, 400, 500 euros, né? Em relação ao total que tu pediu, que foi de 3 mil, isso dá mais do que 10%. É um valor relativamente alto, não é? Eu achei que era mais baixo, na verdade. E o segundo coisa que eu tenho para falar aqui é que esse aumento que tu falou em relação ao segundo empréstimo que tu tá fazendo, não é só necessariamente com relação à questão do valor. Tem que levar em consideração também que a taxa de juros na Europa subiu, né? Tava zero, agora está em 2%. E aí, basicamente, não vou encher o saco com a parte econômica, mas quando se aumenta a taxa de juros livre, os bancos têm que cobrar mais caro para poder emprestar dinheiro. Porque eles botam a taxa de juros mais um valor em cima dessa taxa de juros. Para poder. Esse valor acima é o lucro do banco. Então, obviamente, fica um pouco mais caro também. Acho que talvez não seja nem por ser o segundo empréstimo, mas talvez seja só por questão justamente dessa taxa de juros que aumentou. Mas eu não tenho certeza, né? Tem que ver com o banco para poder entender e pegar uma matemática certinho. Mas de toda forma, realmente não é um valor impossível de ser pago, mas eu achei que era um valor mais barato. Eu achei que o banco ia botar assim 4, 5% para estudante, 15, 20% para tipo outros tipos de empréstimos, sabe? Eu achei que era bem mais barato. E aí entra justamente no próximo ponto que eu quero te perguntar aqui, por acaso a gente meio que tá conectando tudo direitinho, que é justamente a questão de o que aconteceria, obviamente não aconteceu com você, você já disse que não aconteceu, mas o que aconteceria se alguém não pagasse esse empréstimo? O que é que o banco faz? Eu deveria saber, mas é que como não entra nas minhas possibilidades, eu acho que eu nem li essa parte do contrato, eu acho que eu pulo, mas tem lá escrito tudo que acontece ou que, enfim. Mas provavelmente eles devem aplicar um juros maior, né? Se a pessoa não faz o pagamento. Vou ficar te devendo essa resposta, porque eu realmente não li essa parte do contrato.
eu excluo isso como eu tento colocar na minha cabeça que isso não é uma possibilidade. Então, não existe a possibilidade de não pagar. Eu tenho que pagar porque eu criei essa responsabilidade e eu tenho isso, sabe? Se eu peguei o dinheiro, eu vou devolver. Então, eu vou devolver, eu vou fazer o que for possível para fazer isso. Então, eu não sei o que acontece se eu não pagar, mas só se morrer mesmo, mas Tem condições, né? Não tem o que aí fazer. não tem como. Aí a culpa já não é minha, infelizmente. Eu espero que a dívida não passe para ninguém, mas E vê só, eu queria te perguntar aqui, de todos esses dois processos que você fez, tanto só online quanto só presencial, os dois empréstimos que você fez, quais foram as etapas mais fáceis que você achou nesse processo? Em ambos, olha assim, qual foi a que você mais achou tranquilo, que foi mais de boas assim para você? tá. Talvez essa parte da entrega dos documentos, porque eu tinha tudo muito fácil, como era tudo na minha conta, eu não sofri muito com isso. Então, eu acho que as outras pessoas, que eu conheço algumas pessoas que têm conta em outros bancos, bancos online, etc. E aí abrem uma conta no A e B há pouco tempo, e aí como que prova que vai conseguir fazer o pagamento? Então, tá querendo abrir solicitar um empréstimo no A e B, mas não tem como provar as coisas porque a movimentação tá toda em outro banco. Então, eu acho que para mim foi muito fácil porque eu tive, na verdade, uma primeira pessoa lá no comecinho me falando que eu deveria abrir uma conta no IB porque era mais fácil, porque era bom manter a movimentação lá, então eu basicamente foi muito fácil para mim essa parte de comprovação de documentos. Entendi. E agora eu queria que você dissesse pra gente aqui qual foi a parte mais difícil, a que te deu mais dor de cabeça, mais angústia de você resolver. Qual foi essa etapa do processo o que te deixou mais assim chateada com tudo isso? Nossa, eu acho que no meu primeiro empréstimo foi o inglês. Eu não gostei de ter que entender a pessoa no telefone, porque eu falei de uma forma que pareceu simples, mas só que essa parte do telefone foram 3 vezes. Eu, eu tive que falar, eu tentei uma vez em casa, porque eles falaram que poderia tentar em casa. Então eu tentei uma vez em casa ligar para a menina, eu não entendi o que ela falava. E ela queria que eu confirmasse, dissesse que sim, que não, e eu ficava com medo de confirmar, porque eu não entendi o que ela estava falando. E aí teve na última tentativa, eu na última tentativa, ela eu decidi ir no banco, e aí a mocinha, tive uma pessoa para me ajudar lá. E aí ele basicamente falava mais lento, porque a menina do telefone não queria falar mais lento. Ela só queria falar do jeito que ela estava falando e ela não queria falar pausadamente para que eu pudesse entender. Ela só queria falar e que eu concordasse ou discordasse. Então, basicamente, a pessoa do banco me ajudou a escutar o que ela estava falando, me falar também para poder responder se sim ou se não. Então, essa parte foi mais complicada para mim, foi vergonhosa, porque eu não queria passar por isso, mas infelizmente tive que passar por isso. Então, eu não tenho muito o que fazer, né? Você sabe inglês, você sabe. Se você não sabe, vai sofrer um pouquinho. É incrível, né? Tipo, no mesmo banco, uma pessoa que tava tipo nem aí, foda-se, vou falar aqui inglês rápido, se tu não entender, não é meu problema. E uma outra pessoa também no mesmo banco dizendo, não, ó, é isso aqui, o que ela quer dizer é isso aqui, te explicando devagarzinho, realmente te Exatamente. ajudando a te possibilitar esse empréstimo. Então é muito engraçado ver que existe um atendimento tão ruim e ao mesmo tempo um tão bom no mesmo banco. Exatamente. Não, eu não. Eu tinha pensado nisso na época também. Eu não. Eu preferi, na verdade, não pensar muito. Como meu empréstimo no final foi concedido, e eu também entendia que eu deveria. Como eu estou indo fazer um college, eu deveria saber um pouco mais. Mas ao mesmo tempo eu não sabia, porque o vocabulário que você ensina no curso de inglês não é nada relacionado a empréstimo e banco, então eu não sabia de muito vocabulário ali, então era isso. E aí eu enfrentei essa dificuldade, mas fazer o quê? Não tem, são pessoas, né? E a gente não tem muito como controlar a empatia dos outros. Então é isso.
Puxando a sardinha agora para os jogos, eu aprendi muito sobre esse negócio de vocabulário de empréstimo em inglês jogando Tibia. Lá você ia no banco, aí você tinha que botar withdrawal, deposit, tinha que escrever. Então, desde muito novo, eu aprendi muito essa questão do vocabulário para isso. Mas, assim, foi uma caso exceção da regra, né? Eu só fui ver isso novamente quando eu fui para a faculdade que eu estudei finanças, aí vi parte de banco, de investimento, de regulamentação. Aí a gente tinha muito vocabulário também. Mas Muito então, bom. Tuane, a gente vai chegando aqui ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Mas antes da gente terminar e eu fazer esse agradecimento, eu queria que você falasse, deixasse uma mensagem, uma dica, alguma coisa assim, para quem está querendo ficar na Irlanda, fazer um empréstimo, fazer faculdade e está com dúvida, está com receio sobre essa questão dos empréstimos, uma mensagem que você pudesse dar para essas pessoas, para ajudar elas a conseguir um empréstimo, para dar um incentivo para elas quererem fazer o empréstimo, né? Se predispuserem a passar pelo processo. Então, a dica que eu tenho para falar talvez não agrade a maioria, porque o que eu vejo no meu dia a dia com as pessoas que estão ao meu redor é que todo mundo que não conseguiu um empréstimo realmente são pessoas que gastam mais do que o que tem. Às vezes não tem nada na conta ou quer pedir 100% do valor do empréstimo logo de primeira, então o banco não confia porque ela está vendo que você gasta muito. Então, se você quer de fato conseguir um empréstimo, então você tem que aprender a se reeducar financeiramente para poder depois você fazer essa solicitação. Então, é basicamente uma questão de confiança. Se você quer pedir um dinheiro emprestado, você quer receber esse dinheiro emprestado, então você tem que provar para essa pessoa, que no caso é o banco, que você pode pagar de volta, porque é muito chato você fazer um pedido, pegar um negócio emprestado e não devolver. Então, se você quer isso emprestado, você quer que aconteça, porque você quer que seu sonho continue acontecendo, então, financeiramente, não tem. Eu consegui fácil, assim, não fácil, mas eu consegui 2 vezes. E as pessoas que não conseguiram são pessoas que eu sei que gastam muito. Então, é basicamente isso. Perfeito. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que a gente conseguiu trazer muito conteúdo. O pessoal já entendeu como é o processo, já tem uma segurança maior e, inclusive, já estão aprendendo também essa questão de organização financeira, que é extremamente importante. Muito legal todo esse conteúdo que você trouxe aqui pra gente. Eu queria agradecer a sua presença e queria te fazer uma pergunta. Você gostaria de deixar as suas redes sociais aqui para quem quiser tirar mais dúvidas sobre o processo, quem quiser conversar, discutir um pouco mais com você sobre tudo isso? Sim, sim. Primeiramente, muito obrigada novamente por ter me chamado. Estou muito feliz também de poder, talvez, né, ajudar outras pessoas que estejam tentando fazer um empréstimo e tentando continuar no país para poder estudar, crescer, enfim. Então, sim, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser entrar em contato comigo, quiser perguntar mais alguma coisa, pode falar comigo no Instagram, é tuane.siqueira. E para mim é a melhor rede social para poder discutir, então eu acho que é o melhor meio, a melhor via de comunicação. Se vocês quiserem falar ou me perguntar alguma coisa, fica à vontade. Então, muito obrigada novamente, Yuri, e muito obrigada por ter me chamado, me sinto honrada. E se você quiser mais conteúdo, me encontrar em outras redes sociais, você pode estar procurando pelo nosso canal no Instagram ou TikTok pelo @investe.space, o nosso Twitter, @investespace junto, só que com 3 no final, ou pelo nosso canal do YouTube, @investespace, onde a gente aborda conteúdo sobre gestão financeira, investimento no exterior, economia mundial, entre diversos outros assuntos focados em ajudar você que quer morar no exterior ou já mora no exterior a ter uma vida mais tranquila e poder realizar então os seus sonhos. E se você fez qualquer tipo de contribuição, seja financeira ou seja indo lá no nosso canal, deixando os seus engajamentos, compartilhando o nosso vídeo com outras pessoas que estavam interessadas nesse assunto, a gente agradece de coração. Eu aguardo vocês no próximo episódio, na próxima terça-feira.